Amém a todos, glória ao Senhor. Mais um dia estudando a palavra de Deus. Especial hoje um assunto bem bacana, que é a continuação, das parábolas do filho pródigo, a segunda parte. Amém? Se alguém pudesse manifestar, só para nós termos certeza que o som está bom, que tudo está bem. Tá? Enquanto isso eu vou começar orando. Amém? Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti. Em primeiro lugar, pedimos graça, sabedoria, Senhor. Pedimos que a Tua boa e poderosa mão se faça presente sobre nós. Desperta-nos, Senhor, para entender mais a Tua palavra. Também como nação brasileira, nós, como brasileiros, clamamos por essa nação, clamamos pelas decisões que serão feitas, Senhor, que mudará a trajetória dessa nação, Senhor, que é a escolha do presidente e seu plano de governo. Por isso, nos dê sabedoria, nos dê graça e traga a Tua manifestação da Tua vontade sobre essa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amados? Uma semana desde que nós entramos no ano novo, nesse calendário do Gimel. Ontem até fiquei pesquisando mais sobre essa letra e o quanto que tem de questões. E eu acho assim que algumas pessoas podem concordar comigo, outras talvez não sei, mas nós entramos num ciclo de bênçãos e o diabo não concorda com isso. Então, muitas pessoas, foi uma semana de muitos sonhos. Pessoas sonharam com irmãos da igreja, pessoas sonharam com a igreja, pessoas sonharam com eles mesmos. E para mim, então, foram todos sonhos assim de alerta, Sonho assim de, olha, vocês estão no caminho certo, continue assim. Parece difícil nós entendermos que existe sim uma batalha espiritual, existe um levante contra a igreja. Às vezes nós fugimos dessas expressões até por causa de alguns extremos que aconteceram lá atrás. Mas eu nunca esqueço de um professor de hermenêutica que ele falava sempre assim, olha, se o diabo não puder te esfriar, ele vai te torrar. Então, na questão de batalha espiritual, na questão de sonhos proféticos ou não, de avisos ou não, muitas vezes o diabo vai tentar minar e colocar outras pessoas que não estão linkados ao reino celestial, mas a ele, vindo com um monte de sonho. Então você fala, tá todo mundo sonhando, virou moda agora sonhar. Mas, amado, nós precisamos tomar cuidado e pedir sempre o discernimento do Senhor. Amém? Falando assim, eu quero convidar você para nós entrarmos na segunda parte, e agora nós vamos estudar a cena que nós paramos, que é a cena dos dois irmãos. Lembrando que essa parábola é uma parábola que nós já frisamos, ela foi dita aos escribas e aos fariseus. Nós falamos também de alguns rabinos que entendem que eram para os judeus, que seria o filho pródigo, e o gentil que saiu para fora. O irmão do filho pródigo, os judeus, e o gentil que saiu para fora seria o irmão que saiu para fora, os gentios, desculpa, tá? Mas eu prefiro ficar com a interpretação que é mais aceita, de que o filho que permanece dentro da casa representaria os fariseus, tá? E também, de uma certa forma, os escribas. E especificamente nessa parábola, o filho pródigo ele vai representar os gentios ou aquele que se volta para o Senhor. Nós precisamos entender isso, tá? Vendo bastante gente aí, a Sandra, a minha querida Ângela, a Thaís, a Tatiana, o José, a Rosângela, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe, nos dê discernimento nesse momento, conforme eu orei no começo. É um momento que o Brasil está para tomar algumas decisões e precisamos orar e nos aquietar em Deus. Amém? Então, continuando aqui, tá bom, amado? O filho mais velho, em nenhum momento, isso aqui é muito importante nós entendermos, o filho mais velho, em nenhum momento, ele protesta contra esse ato, nem mesmo tenta persuadir seu irmão a não fazer aquela loucura. Lembrando que essa parte 2, nós estamos continuando, no slide anterior, nós entramos nessa questão da saída do irmão, do filho pródigo, o pedido que ele fez da herança, Falamos sobre o significado profético, judaico, sobre esse pedido da herança, Falamos sobre tudo isso e eu quero frisar aqui esse aspecto, que em nenhum momento você vê o irmão
chegando para o filho, né? O irmão mais velho chegando para o irmão mais novo, desculpa, né? E falando assim, olha, não faça isso, né? Você vai chatear o papai gosta de você, não faça isso. Você não está contente aqui em casa, então peça um período de férias, vai fazer uma viagem, mas volte. Você quer que eu vou com você? Em nenhum momento há uma persuasão por parte do irmão mais velho. E é interessante, se você jogar isso dentro da cultura que Jesus estava explicando na época, você vai ver que os fariseus, os escribas, eles não faziam questão nenhuma de avisar os gentios, né? Porque eles acreditavam no reino messiânico, na implantação do reino, eles não faziam questão nenhuma de avisar. Eles até colocavam para fora, como era o caso dos samaritanos. Eles não faziam questão de ir lá buscar uma reconciliação com os samaritanos. Tá? Por isso que quando Jesus conta um pouco antes dessa cena, tá, numa outra ocasião, lá na região de Cafarnaum, que ele está em Jerusalém, próxima a Jerusalém provavelmente, tá? Ele vai contar a parábola, né, do bom samaritano. E ali nessa parábola ele vai deixar claro, tá, que tanto o rabino, né, o levita, ele não estava preocupado com o próximo. Tá? Ou seja, nós temos a salvação de uma maneira muito egoísta. Às vezes, amado, abrindo parênteses aqui, eu me preocupo até que ponto quando você deixa de falar uma verdade ou deixa de orar para que uma pessoa entenda os caminhos desta verdade, até que ponto você não está também sendo como o irmão mais velho, sendo omisso. Eu sei que há pessoas que estão cauterizadas na sua crença, que é que nem hoje a questão da política, não adianta você chegar a falar, mostrar, apontar, não, eles não querem saber a verdade. Tá? Foi postado num grupo, né, que nós fazemos parte, uma pessoa até próxima a nós, sobre aquela questão do grão-mestre da maçonaria, colocando algumas coisas e defendendo o Bolsonaro. Tá? Até então, o pessoal que ficava fazendo as críticas não fizeram nenhum tipo de comentário. E fizeram brincadeira, né? Então quer dizer que agora está isento, etc, etc. Ou seja, nós estamos vivendo um período que as pessoas não querem saber a verdade. E aquilo que Jesus falou, que vai chegar um tempo que as pessoas vão querer escutar o que faz bem para elas. Tá? Então, voltando no contexto que eu estou fazendo a linha de pensamento, até que ponto, quando eu e você, não é chegar e insistir, falar e brigar, mas começarmos a orar. Orar para a pessoa próxima a você entender o plano de salvação, para que toda cegueira espiritual caia por terra. Orar por aquelas pessoas que foram, literalmente, como o filho pródigo, se afastaram da casa do pai. Orar, Senhor, traga o meu filho de volta, traga o meu tio, traga o meu amigo, traga essas pessoas de volta, Senhor. Tá? Ele, o irmão, se cala, mas ele sabe como ficaria o coração do pai. Mesmo assim, ele se cala. O papel de reconciliador nem passa pela cabeça desse filho. Tá? Bem-aventurados pacificadores, né, que nós poderíamos colocar aqui. Em nenhum momento o irmão mais velho quis trazer um ambiente de harmonia. Tá? Eu coloquei uma pessoa usando máscara, né? O dissimulado é assim, o religioso é assim, ele tem máscaras. Mas em nenhum momento ele quer praticar o verdadeiro cristianismo. Eu sempre falo que quando nós cometemos um erro, nós queremos misericórdia, clamamos por misericórdia. Mas quando é o outro que comete um erro, nós queremos justiça. Senhor, vai lá, pesa a tua mão, Senhor. Nós podemos até fazer orações feiticeiras ou contrárias, num clamor por justiça, sendo que nós deveríamos pedir misericórdia por todos. Porque eu e você somos pecadores, e João vai falar isso. Se você falar que você não peca, você está mentindo. Tá? O problema nosso é que nós classificamos pecado. Desde a Idade Média, quando se fez os 7 pecados, né, nós colocamos um nível de pecado. Eu não mato, né, eu não roubo, eu não sou adúltero, então eu não cometo pecado. Nós pegamos como se aquela tabela fosse só aquilo. Mas o Provérbios fala, ai daquele que derrama o sangue do inocente. Sabe o que é isso? Falar pelas costas, fazer fofoca. Então, já começa por aí como que as coisas estão erradas. Eu e você deveríamos olhar para que esse irmão deixou de fazer e não fazemos o que ele fez, mas fazemos o que a palavra de Deus nos chama, que é sermos reconciliadores, sermos pacificadores. Então, o pai da parábola não estava preocupado com o gasto da herança. Interessante isso. Ele não ficou fazendo cálculo, tá? Havia tempo que provavelmente nós não sabemos como que se ele herdou também, mas sabemos que ele era muito rico e conhecido na cidade. Todo o texto diz isso.
Os comentários rabínicos dizem a mesma coisa. Alguns comentários que estão no Logos Bible também falam sobre isso, tá? Que a probabilidade era muito grande. Por quê? Porque com a metade do dinheiro, esse filho pródigo conseguiu viver um período só de festa. Ou seja, ele gastou muito. Então, tudo isso leva àquele que esse pai era rico. Mas em nenhum momento ele fez os cálculos. Não, meu filho, eu não vou te dar, eu suei para trabalhar, foi conquistada. Não, ele não fica olhando a questão material. Ele precisava que seu filho passasse por essa lição para que crescesse como um homem. E isso ele desejava para os dois filhos. Interessante que ele. E aqui nós podemos colocar aquela questão que muitas vezes Deus permite situações, tá? Na minha vida e na sua vida, ou seja, ele nos deixa passar por situações, não de uma forma sádica, cruel, mas olhando para aquilo que pode ser produzido em nós, que é o amadurecimento. Às vezes nós não entendemos isso, mas Deus sabe. Por isso que eu sempre tenho pregado, já faz praticamente um ano eu tenho batido nessa tecla. Aliás, quando entrou a pandemia, eu sei, a primeira vez que eu falei no altar da Monte Hebron, eu sempre falo, Deus, se eu sou gago, eu tenho memória boa, tá? E eu sei quando eu falei pela primeira vez no altar da Monte Hebron, eu comecei a falar sobre processo e propósito. Tá? E foi praticamente quando nós estávamos entrando na pandemia. O que eu entendi isso, que nós estaríamos entrando num processo, mas que Deus queria levar toda a igreja para um propósito maior. Talvez nós podemos olhar para esse pai com a mesma questão. Tá? E aí nós entramos na cena 3, a cena 2 é só aquilo mesmo, a discussão dos dois filhos, o papel de cada um que eles não deixaram de exercer, o filho mais novo, pródigo, deixando de amar o pai, deixando de não cumprir a questão que o judaísmo falava, nós falamos isso na vez passada, tá? A postura do irmão mais velho, em nenhum momento ele consola o pai. Tanto é que quando ele, só adiantando um pouquinho, né? Quando ele vem para casa e vê aquela festa e a alegria do pai, em nenhum momento ele abraça o pai e fala: Amém, pai, que bom, Deus restaurou, Deus trouxe de volta. Não, ele fica tremendamente angustiado e chateado com aquilo, ao ponto dele falar: Mas espera aí, o senhor está fazendo essa festa toda para este que nos abandonou? E antes de entrar nessa terceira cena, é importante isso, meu amado. Uma das características do religioso é a acusação. Ele sempre está acusando. Ele sempre está apontando o pecado do outro. Ele sempre está fazendo uma crítica no tipo de música que eu estou escutando, no tipo de roupa que eu estou escutando. Se o outro fez tatuagem, eu fiz tatuagem, eu estou colocando uma série de possibilidades aqui. O religioso ele está sempre preocupado com o outro. Mas ele tem um discurso assim de santidade. Eu não concordo com isso não, pastor, porque um crente não pode fazer isso. Tá, se você acha, né, se você é essa pessoa, espero que não, mas se você acha que um crente não precisa e não pode fazer isso, ore por aquela pessoa. Levante um jejum para aquela pessoa, levante, Deus, eu vou orar. Tá? Mas ore também pedindo para Deus mudar a tua vida. Porque às vezes Deus quer estar trabalhando naquela pessoa de uma maneira totalmente diferente como a tua. Porque Deus respeita a minha e a sua individualidade. Deus não trabalha no formato só. Isso nós encontramos, tá ok? Então, entrando na cena 3, longe da casa do pai, aqui nós vamos focar um pouco mais no filho pródigo. Então, esse filho pródigo vai representar todo aquele que quer se libertar do amor do pai e que quer aproveitar a vida. Então, nós podemos representar aqui, tá, esse filho pródigo com aquela pessoa que quer sair para a liberdade. Tá? E nós ouvimos muito isso, né? A década de 60 para a década de 70, até 74, o mundo inteiro começou a gritar: queremos liberdade, sexo, droga e rock and roll. Né? E alguns autores na década de 70 vão escrever, alguns compositores também, o Cazuza vai escrever uma música sobre isso. Tá? Então, todos aqueles que pregavam a liberdade, todos aqueles que falavam de um tempo novo, de viver o sexo e a droga e o rock and roll, ou seja, a liberdade, meu corpo, essa mensagem, meu corpo é meu, eu faço dele o que eu quero, é lá de trás. E qual foi a maior frustração dessa geração? Foi quando ela percebeu o vazio. Os maiores escritos sobre angústia, tá? Sobre depressão,
tá? Sobre desespero humano, nasce a partir da década de 60. Muitos escritos são anteriores, alguns filósofos, mas há novos filósofos que vão aparecer para falar da futilidade, superficialidade, de uma geração como o Braumer vai usar bastante, Zygmunt Braumer, né? Vai usar bastante, que é uma geração líquida, uma geração que se perde, uma geração que se perdeu. Então, quando você olha para essas questões, nós precisamos olhar e dizer que liberdade foi esta. E é o que o mundo está querendo hoje, meu amado. Quando você vê a Suíça, quando ela entra na década de 80, numa mensagem assim de viver o corpo, viver a sexualidade, tá? Na década de 80, principalmente Suíça ali, Suécia também, tá? Quando você olha para aquelas questões, você vê aquelas nações na década de 80 vibrando com tudo. E essa mesma nação e essa mesma geração começa a ver que aquilo só levou ao desespero, tá? Então é muito importante que você compreenda isto, tá? Repito, a liberdade está no Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos entender isso aqui, tá? Então, não quer a sua parte da herança para abrir um negócio. Ele não queria começar um negócio, ele não queria mostrar para o pai que ele também seria capaz de honrar o pai ou de vencer algo. Não. Ele quer prazer e liberdade, é o que ele procura. Que é a mensagem. Hoje eu estou com muita tosse, amado, até eu vou ter que sair depois, acabar aqui e comprar um remédio. Senão eu não vou conseguir pregar hoje à noite. E hoje nós vamos falar, continuando em Neemias. Se você quiser ler, o capítulo 10, tá? Pode ler em casa. Preparando para o culto à noite, né? Amém, amado? Continuando aqui, desculpa. Então, a busca pelo prazer, pela liberdade. O homem sempre procura isso, meu amado. Eu gosto dos textos da Idade Média, não de monges, né? Não só de Santo Agostinho, mas de outros monges que falam dessa questão lá de trás, olha, lá de trás, sobre quando estava no auge da filosofia humanista, começa a aparecer o iluminismo, Deus levanta um monte de autor para dizer, gente, essa busca, essa situação que vocês estão querendo nunca vai suprir a necessidade de vocês. E é por isso que Santo Agostinho vai falar que todo homem tem um, mas parafraseando, não bem assim que ele fala, mas todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então, Santo Agostinho também vai dizer que a alma dele só encontrava paz, a alma dele só encontrava segurança, refrigério, é um termo que ele vai usar, nos braços do Senhor. Então, quando você fala dessa liberdade, eu já vi muitos pregadores pegar esse texto para falar sobre os prazeres do mundo. Sim, ele foi em busca desses prazeres, só que chegando lá, o que ele percebeu? Não é isso que eu quero. Eu sei que o pai, como nós falamos lá no comecinho do aulão de hoje, o pai permitiu isso. Porque o pai muitas vezes permite eu e você passarmos por um processo que talvez para nós seja complicado ou doloroso. Mas há um propósito maior que Deus quer estabelecer na minha vida e na sua vida. Deus quer uma igreja com maturidade. Não uma igreja religiosa que fica só acusando o irmão que escuta música tal, deixa o cabelo assim, faz tatuagem, faz aquilo. Não uma igreja religiosa que vai lá, ora e ora e ora, mas quando sai para fora está de cabeça empinada, não cumprimenta o irmão, tem preconceito com pessoas. Deus quer uma igreja com maturidade para que as pessoas ao nosso redor possam entender que este caminho que eu e você estamos seguindo é o caminho da paz, é o caminho da esperança, é o caminho da alegria. Tá? Por isso que a mensagem de hoje fala muito sobre isso, de hoje à noite. O Senhor é a nossa fonte de alegria. Tá? O filho pródigo não encontrou essa alegria. E muitas vezes nós temos pessoas dentro da igreja que também encontram. Ele pensou em ser senhor de sua vida, mas se torna escravo de suas paixões, chegando ao ponto de uma total ruína. A consequência do pecado é aqui, a escravidão, por mais que as pessoas não percebam. Tá? É que nem um vício, as pessoas sabem que é errado, as pessoas querem largar aquele vício, mas qual que é a frase delas? Eu não tenho força para isso. Eu não consigo, pastor. Dependendo do buraco que você entrou, você não consegue mesmo. Dependendo de onde você está mergulhado, não,
senão você não vai sair mesmo. Eu estou fazendo uma coisa comigo que eu estou vendo funcionar. E talvez pode ser um conselho para você. E é o que eu vou pregar hoje à noite. Porque antes de eu pregar hoje à noite, eu busquei isso. Ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Mas não ler a palavra de Deus assim rápido, tá? O Senhor, meu pastor, nada me faltará, detalhe feito espaço. Não, não é isso. Porque às vezes tem pessoa que está lendo, o Senhor é meu pastor, olhando daqui, olhando lá, com pensamento em outras questões. Ah, pastor, eu sou superativo. Isso é do capeta. Se você não consegue concentrar na palavra de Deus, comece a orar por misericórdia. Não vá se refugiar em termos, tá? Ou slogans, ou marcas que o mundo colocou sobre você. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Deus, eu não estou conseguindo me aquietar. Eu fui diagnosticado como uma pessoa hiperativa, eu fui diagnosticado como uma pessoa que fica pensando muito, eu fui diagnosticado como uma pessoa inquieta, não importa. Deus, o mundo me diagnosticou assim, mas eu não quero isso. Eu quero aprender a me aquietar no Senhor. E eu fiz isso, meu amado. E é interessante como você sente o espírito mais forte dentro de você. Parece engraçado, né? Tá? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tá? Pega o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Terminou de ler, Senhor, que isso que eu acabei de ler seja verdade. Senão, amado, você vai se tornar escravo das suas paixões. E aquilo que eu sempre falo, o que você tem alimentado, qual lado que você tem alimentado mais? O filho vivia na casa do pai, tinha comunhão e conforto, nada lhe faltava. Ele tinha abrigo, pão, roupa, calçado e anel no dedo. Tudo que o pai possuía também lhe pertencia. Ele vivia cercado de bênçãos. Quantas vezes, entenda que eu vou falar, meu amado, a superabundância de bênçãos pode ser prejudicial para algumas pessoas. Eu nunca esqueço um exemplo que eu já dei lá do Paraná. Uma pessoa queria comprar um imóvel na praia e ela orava, pastor, que Deus possa me abençoar. E eu também entrei em oração e ela comprou um imóvel na praia. De repente sumiu da igreja. E eu falei, meu irmão, está sentindo falta? Ah, pastor, agora tem uma casa na praia. Toda sexta-feira, a praia lá é para 40 minutos no máximo, né? Toda sexta-feira eu desço e eu subo na segunda de manhã para trabalhar. Tá? E naquele tempo não tinha nem culto online para dizer, não, estou assistindo o culto online. Tá? Então, quando eu olhei para essa pessoa, eu pensei comigo, nossa, ela era muito mais crente quando não tinha o suprimento desse pedido, dessa bênção. Meu modo que eu e você não sejamos assim. Quando eu e você buscarmos algo no Senhor, seja na questão profissional, psicoafetiva, ministerial, seja uma prosperidade fora do comum, uma superabundância de riqueza e bens materiais, que você possa olhar para tudo isso e dizer, Ebenezer, eu quero ir na casa do Senhor com os meus irmãos cantar louvores ao Senhor. Se você ler o texto de Neemias, capítulo 10, que eu vou pregar hoje à noite, todo ele, pode ler o 11 também, você vai ver a gratidão do povo em permanecer diante do Senhor, porque eles olhavam ao seu redor e viram os muros e as portas de Jerusalém restauradas. Então, na cabeça deles estava Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Meu pai, lá atrás, quando eu fazia seminário teológico, não era nem pastor, ele falava assim, Silas, quando você for pastor, ensine a igreja a dizer Ebenezer, a ter gratidão. E a igreja parece que fugiu disso. Eu ensino a Monte Hebron. Eu sei de muitas pessoas que são gratas. Mas parece que, no geral, a igreja fugiu disso. Sabe o que acontece? É que nem a bandeira do Brasil. Quando uma pessoa repudia, joga fora, vem outro, pega. Ah, tá vendo? Ele tá pegando. Né? Sabe qual a palavra que a igreja jogou fora? Gratidão. Aí veio o mundo humanista, pegou gratidão e tá aí. Cursos de gratidão. Pega qualquer livro de coaching que você pensar. Qualquer livro com cunho humanista, cognitivo, comportamental. Você vai ver em algum capítulo ele dizendo, seja grato. O segredo é a gratidão. Meu amado, a gratidão é o Ebenezer.
Era isso que esse filho não teve, ele não reconheceu aquilo que Deus estava dando. Porém, um dia, aquele jovem cavou um poço de insatisfação dentro do seu próprio coração. Meu amado, a insatisfação na casa não começou de uma hora para outra. Ele não acordou um dia dizendo: eu não quero mais isso. Ninguém cai em pecado de uma hora para outra. Existe uma sutilidade, existe toda uma construção. Tá? Ninguém se torna amargurado com a vida de um dia para outro. São setas, né? Setas que vão entrando em nós, que vão jogando, né? Olha, o fulano não te cumprimentou. Olha, o ciclano, tu viu, tá com uma situação melhor que a tua. Parece que Deus gosta mais dele do que você. Olha, o pastor nem te chamou para um cargo. Olha, o fulano. E aí vai isso dentro da igreja. Lá fora, a mesma coisa. Você viu que o cara no emprego foi viajar? Trouxe lembrancinha para todo mundo, menos para você? Você viu isso? Então começa uma série de colocações que a coisa vai crescendo dentro do nosso coração se nós permitirmos. Sabe aquele ditado popular antigo? Você não consegue evitar que um passarinho, né, pouse sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho. Meu amado, nós vamos combater qualquer tipo de pensamento, seja em qualquer uma dessas áreas que eu citei, quando dizendo: Senhor, isso não procede. Porque o Espírito Santo, pensa bem, meu, o Espírito Santo não vai chegar para você e falar assim: você viu só? O irmãozinho nem te cumprimentou, hein? Você viu só? Ele está com uma situação melhor que a tua. Você soube que ele foi promovido lá no emprego? Você soube que ele está indo viajar agora para o exterior? Você viu só? Você viu só que o pastor não te chamou para isso? Você viu só? Você viu só? Você viu só que o teu patrão lá chegou de férias, trouxe lembrancinha para todo mundo, menos para você? Você viu só? Você acha que o Espírito Santo vai fazer isso, meu amado? Bom, se você concordar comigo que não é o Espírito Santo que coloca esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas, quem que vai ser? O diabo. Vai ser o diabo. Parece que a coisa é tão comum, tão fácil de entender, mas a burrice e o analfabetismo cristão às vezes não deixa isso acontecer. O país distante é um símbolo do mundo atraente. Tá? Todos os rabinos concordam com isso. Seus prazeres parecem borbulhar por todos os lados e ele mergulhou de cabeça em todas as aventuras. Essa aqui é mais uma prova que a riqueza do pai era muito grande, porque ele experimentou todo tipo de pecado, conheceu todos os bordéis famosos, bebeu tudo que tinha que beber, experimentou tudo quanto é droga que poderia experimentar, viveu tudo aquilo, até o momento que ele percebeu o que ele tinha largado. Graças a Deus, para esse filho, dentro dessa parábola, teve tempo. E para aquelas pessoas que não têm tempo, que não dá tempo, tá? Você pode até dizer misericórdia. Mas, meu amado, nós precisamos tomar cuidado com a minha vida e você com a sua vida. Para que a gente não saia dos caminhos da proposta do Pai para aquilo que o Senhor designou. É aquela convicção de que mesmo que eu não esteja ainda vendo, eu sei que Ele é poderoso para terminar a boa obra que Ele começou na minha vida. É essa situação que eu e você precisamos entender e vivenciar. Tá? No estrangeiro, onde ele acreditava poder viver em liberdade restrita, ele viu-se de repente enganado amargamente. Há uma amargura que toma coração desse filho pródigo. Tá? Aquela seta lá atrás, que eu coloquei uma seta, né, entrando, ó, encontrou o quê? Se tornou numa raiz. Tomou conta totalmente da vida dele. Então eu repito, todo sentimento de amargura, todo sentimento inadequado não vem de uma hora para outra. Vem através de sutilidade, de setas, até se tornar uma raiz dentro do coração. As palavras, e ele começou a passar a necessidade, denotam em que miséria ele caiu, porque no grego significa necessidade completa. Tá? Para quem chegou atrasado, eu estou com um probleminha sério na garganta. Estou esperando acabar aqui para comprar medicação própria, que acabou. Então eu estou com essa alergia aqui. Mas para a noite, se Deus quiser, eu estarei bem. Amém?
Então ele começou a passar necessidade. Jesus faz isso, ou fala isso para os seus discípulos. E para aquele grupo que estava ouvindo, ó, e ele começou a passar necessidade. Não é o texto aqui, não é o caso, mas quando eu trabalho exegese bíblica com os meus alunos do grego, eu peço para eles pegarem essa conjugação verbal e trabalhar, porque ela mostra exatamente aquilo que chamamos de pneuma, né? Um sentimento na alma dele. Ou seja, não é tanto a necessidade de fome que ele passou. A alma dele começou a sentir falta do carinho do pai, da casa do pai, da alegria de estar na casa do pai. É isso que começou a fazer falta no coração dele. Mas uma pergunta, né, que o texto não fala e Jesus também não comenta, só diz que os seus amigos o abandonaram. Mas onde estavam os seus amigos? Ele gastaram muito com eles, porém aqui ele está só abandonado, não lhe restou outra coisa senão buscar ajuda junto a um habitante do país. Veja só, no mínimo, esses amigos poderiam dizer, olha, nós não sabemos o nome do filho pródigo, mas venha para minha casa, nós nos divertimos bastante, você está com necessidade, eu tenho um quartinho aqui, eu vou falar com meus pais, porque não é somente um amigo, tá? No grego, a palavra fidel é mais de filos, né? Filedeumai, está no plural, amigos, muitos amigos. Talvez aquele cara assim que estava sendo popular, mas esses amigos não deram nenhum tipo de atenção. Então ele procura um cidadão daquela cidade, mas o original, o termo cidadão é polites, tá? De política, né? De política vem daqui. Ou seja, um homem com muita influência. Política é você influenciar uma sociedade para o bem, tá? Alguns partidos, infelizmente, no país não entenderam isso, e algumas pessoas que votam ainda não entenderam isso também, mas tudo bem. Que eu e você possamos fazer escolhas alinhadas ao reino de Deus, amém? Ou seja, ele vai procurar um homem rico. Há tudo dá a indicar que esse cara era rico, mas não era judeu, tá? Porque se ele fosse judeu, ele nunca faria ou nunca deixaria aquele filho, ou aquele rapaz trabalhar aonde ele foi trabalhar, ok? Talvez para saber como seu pai tratava os seus empregados, quem sabe ele pensa, né, que esse homem na cidade não poderia ajudar ele nessa busca pela independência. Ou seja, aqui ele ainda está buscando uma independência, amado. Aqui ainda não há um arrependimento. Por quê? Qual que deveria ser a primeira atitude dele? Eu vou voltar para casa do meu pai. Eu não sei como eu vou voltar, mas eu vou dar um jeito de voltar. Ainda aqui, porque, amado, quando a pessoa está impregnada com sentimento de autocomiseração, com mágoas, revoltas, rebeldias, não adianta falar. Você fala e a pessoa não consegue entender. É aquilo que eu tenho falado, eles se tornam verdadeiros dissimulados. Você fala, meu amado, você está errando aqui. Não está errando não, pastor, porque isso. Ele vai sempre justificar ou tentar justificar o seu comportamento. Tá? É por isso que às vezes Deus permite essa pessoa passar por um caminho cruel, para que ela aprenda. Meu amado, não perca os bens que Deus já te deu. Não perca a unção que Deus já colocou sobre a tua vida. Não se perca dentro de você mesmo, com o coração amargurado, triste, com sentimento de revolta. Não se perca e pega essas setas, em nome de Jesus, lança ela fora. E cria vergonha e coragem e volte para a casa do pai. Porque esse filho ainda estava com o coração endurecido. E eu repito a frase que eu falei quando apareceu esse slide. Existem pessoas que não querem escutar a verdade. Existem pessoas que não querem. Elas estão tão cauterizadas, tão machucadas, que elas querem somente justificar e se defender. O seu emprego seja significativo, tá? Porque ele cuidava de animais considerados imundos e impuro para qualquer judeu. Eu acho que você já deve ter ouvido muito sobre isso, tá? Eu até vou colocar daqui a pouco uma frase, né? E exatamente o lugar onde ele vai parar. Ou seria, longe da casa do pai, caímos em coisas amaldiçoadas. Frase pesada, né, amado? Mas eu quero que você preste atenção aqui. Se você permitir que o teu coração, como está nessa cabeça aí, o passarinho faça um ninho,
de amargura, de revolta, de ressentimento, de qualquer, não importa, de qualquer sentimento que você deixar entrar, que não está à luz da palavra de Deus, se você não tratar isso, não precisa o diabo nem mais se preocupar com você. Não precisa nem mais te amaldiçoar. Entenda bem, porque você mesmo vai criar legalidade para cair nas maldições. Misericórdia, sim. Misericórdia e vergonha na cara é a receita para hoje, tá? Misericórdia, o filho pródigo teve daqui a pouquinho, dele mesmo, não é isso que eu quero, não é isso que eu tinha na casa do meu pai, e vergonha na cara para voltar a falar com o pai. Provavelmente nós vamos estudar domingo que vem, tá, amado? O encerramento dessa parábola. Mas eu quero que você entenda isso. Cuidado para você não se afastar dos valores da casa de Deus para correr o risco de cair em coisas amaldiçoadas. Pesado, pesado, pastor. Um judeu alimentando porcos, animais imundos. Você veja lá Levíticos capítulo 11, versículo 7. Quão degradante era, quão humilhante era. Quando você se afasta dos caminhos do Senhor, você cai em coisas desagradáveis, que é uma prova, tudo fica desagradável. Aquele carro que você tanto amava fica desagradável. Aquela casa que você tanto amava fica desagradável. Aquele relacionamento agradável fica desagradável. A igreja fica desagradável. O mundo fica desagradável. E as pessoas não param para pensar que a probabilidade do erro estarem nela muito mais do que fora é 100%. Porque o mundo sempre será hostil. As pessoas sempre serão hostis contra nós, porque nós somos luz. As trevas militam contra a luz, mas a luz também milita contra as trevas. E a luz, ela tem a vitória da cruz, do Calvário. As trevas já foi derrotado, o pecado já foi derrotado, Satanás e seus demônios já foram derrotados. Mas nós alimentamos, né, o inimigo com os nossos pensamentos, ou permitimos que se faça ninho em nossos sentimentos. E é isso que eu estou querendo dizer. Não torne a sua vida desagradável, porque vai ser humilhante para você viver. Por isso que algumas pessoas pensam bobagem. Tá? Setembro Amarelo, você sabe do que eu estou falando. Porque as pessoas começam a ver uma situação tão desagradável que tudo perde o sentido para eles. Tá? Era algo comum entre os judeus esse ditado, que a maldição caia sobre o homem que cuida de porcos. Olha só. Os próprios judeus amaldiçoavam essa possibilidade de alguém ir trabalhar com essa situação. Então, eu e você precisamos entender e nos posicionarmos aí. A humilhação acrescentou-se à fome. Ele tinha fome o tempo todo, como o original sugere. Fala de um vazio que toma conta dele. Eu creio, amado, que não é apenas uma fome física que o texto está querendo descrever, mas também uma fome existencial. Tá? É aquela pessoa, quando ela se deixa ser alimentado por tudo isso que eu tenho falado, aquele hino maravilhoso que antes tocava o coração dele não toca mais. Aquela leitura da Bíblia que ele lia e sentia a presença de Deus não sente mais. Por isso que o retorno não depende só de nós. O retorno depende também da ação de Deus nas nossas vidas. Por isso que a melhor coisa e a melhor frase é: eis-me aqui, Senhor, com o meu coração machucado, com as coisas desagradáveis, mas eu não quero viver dessas coisas amaldiçoadas. Eu não quero viver mais dessas bolotas dos porcos. Eu quero viver na casa do Pai. Eu quero voltar para a casa do Pai. Meu amado, há lugar na casa do Pai para a minha vida e para a sua vida. Há lugar e há uma mesa preparada e há uma festa. Hoje à noite nós vamos falar sobre festa. Deus é um Deus festeiro. Deus é um Deus que ama festa. Deus se alegra e quer se alegrar conosco. Por isso que eu e você precisamos entender essa verdade, tá? Tanta fome que o estômago reclamava algo para comer qualquer coisa. E tem um momento que a fome dele, física, que é tão grande, agora não existencial. A existencial ele resolve: vou voltar para casa do meu pai. Mas ele chega a cogitar comer aquela lavagem de porco. Né? Alguns textos colocam bolotas. Meu amado, é lavagem. É aquela coisa horrível de se ver. E o cheiro horrível.
é resto e resto de comida que naquela não tinha nem geladeira. A probabilidade disso já estar estragado é muito grande. Mas mesmo assim ele pensa, eu preciso comer alguma coisa. A fome é muito grande. Por isso, quando você vê, né, na Segunda Guerra Mundial, algumas nações que começaram a comer todo tipo de animal, cobras, ratos, bichos, até cachorros, tá? Todo tipo de animais. Você vê isso acontecendo, infelizmente, em alguns países aí na América Latina. Essa brincadeira que estão fazendo do caramelo, um cachorro, né? Vote certo para não virar comida no seu prato. Infelizmente, é só você tentar obter as notícias, porque infelizmente a mídia censura a verdade. E o que está acontecendo nessas nações não chega até nós. Sabe como é que nós sabemos? Através de missionários. Aí, através de missionários, eu tenho escutado muitas coisas. Através de missionários, eu tenho escutado o que está acontecendo, principalmente ali na região de Porto Velho. Tá? Então, assim, na fronteira ali. Então, é muito sério isso, meu amado. O desespero leva você a comer qualquer coisa. E avançando. Então, ele agora, a humilhação e a fome acrescentam a saudade de casa. E aí ele começa a cair em si. Aí ele começa a perceber algo. E essa saudade de casa, meu amado, que talvez é aquela questão que eu tenho pregado já dá 3 domingos, que eu tenho falado sobre a restauração através do livro de Neemias, que é uma volta ao primeiro amor, né? Quando nós precisamos voltar ao primeiro amor. A exclamação usada por esse jovem é bastante profunda no original. Tá? A palavra euton, ou euton, que é cair em si, é reconsiderar, analisar profundamente todos os detalhes. Ele falou, eu não quero mais esse coração, eu não quero mais esse sentimento, né? Eu quero me libertar de toda essa angústia, de toda essa mágoa. Eu quero me ver livre de tudo isso. É isto que ele começa a entender. Essa palavra, então, ele faz uma análise. Essa palavra que aparece na ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Essa palavra que Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo, procure todos os dias analisar-se a si mesmo, ou seja, procure ver, procure buscar, procure se posicionar. Tá? Esse é o tipo de arrependimento que esse jovem teve. Ele faz uma análise e ele fala, não, aqui eu não quero. Eu não quero mais ficar com essa mágoa, eu não quero mais viver de migalhas, eu não quero mais, não quero mais. E ele não vai tomar uma atitude, vai acabar com a minha vida. Não sabe o que ele fala? Eu não quero mais, então eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou voltar para aquilo que é meu por direito, que é estar no altar, me ajoelhar no altar, orar e buscar a presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor. É isso que é o convite, né, do filho pródigo, que será o convite de hoje à noite. Que nós possamos festejar com quebrantamento diante do altar do Senhor. Não foi uma volta pela necessidade, mas a necessidade que o levou a refletir e ele se posiciona. Ok. Ele se viu diante de uma situação onde ele teve que refletir. A questão toda aqui, meu amado, não é ele ter refletido. Que benção isso daí. Mas a questão toda é ele ter se posicionado. Porque há muitas pessoas que vão no culto e falam, nossa, essa mensagem falou para mim, eu preciso mudar. Eu quero mudar, mas não muda. Mas não muda. É muito difícil. Meu amado, não é difícil. Pegue o livro de Efésios, Colossenses, comece a ler. Leia. Leia devagar, vai lendo. Acabou de ler, leia de novo. Leia Gálatas, leia. Eu estou falando as cartas paulinas, vai lendo. Pastor, eu não estou entendendo nada, não estou. Vai lendo. Vai lendo. Deixa o Espírito Santo. Se lembra da mensagem do domingo passado? Neemias, antes de restaurar os muros, equipou. Às vezes, o grande fracasso do cristianismo hoje é que nós não equipamos o nosso interior com a palavra de Deus. Aí, quando o Espírito Santo começar a boa obra em nós, e ele vai terminar essa boa obra, ele vai ter material suficiente alinhado aos valores do reino de Deus. Então, é um cuidado que eu e você precisamos ter e tomar, amém?
Poderia pensar em tantas variáveis que o fariam não retornar à casa do seu pai, que é o que eu mais escuto. A pessoa justificando, pessoa dizendo é difícil, pessoa dizendo não dou conta. É só justificativa. Esse filho poderia dizer não. Eu sei que eu não sou digno de voltar, eu sei que eu não sou digno de ser amado, mas eu quero voltar. É melhor estar lá como um empregado do que estar aqui onde eu estou, tá? É aquela questão que você fala, Senhor, eu quero ser servo. Não estou atrás de títulos, eu quero ser servo. E é isso que vai fazer toda a diferença numa caminhada entre eu e você. Mas ele lembra que o amor que o pai tinha para seus funcionários. Interessante isso. O que motiva ele é a certeza que o pai amava os seus funcionários. Ele fala assim: o meu pai ama tanto os funcionários, com certeza ele vai me amar também, tá? Então essa linha de raciocínio é a linha de raciocínio que eu e você precisamos ter. Raízes de amargura nasceram dentro de nós porque foram plantadas no nosso pensamento, tomou conta do meu coração, talvez do seu coração e saiu raiz. Eu trato as minhas no altar. Eu já busquei curas por muitas situações da minha vida. E eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me dado alegria de viver. Algumas pessoas ali na frente falam assim: nossa, pastor, o senhor está sempre alegre. Eu falei: rapaz, como eu posso ser triste sabendo quem eu era e aonde eu estou hoje, tudo pela graça de Deus? Eu tenho que ser o cara mais feliz da terra, né? Uma vez eu estava assim, uma pessoa falou: nossa, você tem um semblante tão alegre, né? Dessa vez não usou a palavra áurea. Parece que você tem uma alegria dentro de você. Eu falei: rapaz, eu sou o cidadão mais feliz do mundo. Né? E aquela foi aquela semana que um cara tinha ganhado a Mega Sena aqui na cidade. Na hora a pessoa perguntou: ah, vai dizer que você é o ganhador da Mega Sena. Eu falei: cara, eu ganhei a Mega Sena que o mundo espiritual não sabe, porque Jesus ganhou por mim e ele me deu o prêmio. Tá? É a mesma coisa desse ganhador, né? Eu falei, mesmo desse ganhador aí chegar e dizer: Silas, eu estou te dando tudo que eu ganhei para você. Vocês entenderam? Eu falei para a pessoa: é isso que Jesus fez por mim. Ele ganhou um prêmio maior, conquistou o prêmio maior e me deu de presente. Meu amado, ele deu para mim e ele deu para você. Então, eu e você precisamos aprender a se posicionar. Assim, nessa parábola, vem um homem despertado para o senso de sua condição natural e decidido a se arrepender. Seus olhos foram abertos e ele toma uma decisão de voltar para a casa do pai. Nosso Senhor nos mostra o filho pródigo abandonando a terra longínqua, onde ele se encontrava. Tá? Essa parábola é o retorno. Tá? O Senhor mostra isso, ele longe, ele passando tudo, mas voltando. O retorno à casa do pai, colocando em prática as boas intenções que tivera confessando, sem reserva o seu pecado. E levantando-se foi. E levantando-se foi. Talvez é aqui que falta para muitas pessoas, amados, se levantar para ir. O jovem apresenta arrependimento autêntico e verdadeira conversão. Como é que eu sei? Porque ele levantou e ele falou: eu não quero mais isso. Aqui não é o meu lugar. Eu não vou ficar comendo migalhas. Eu vou me levantar e eu vou voltar à casa do Pai. Eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou voltar a ler a palavra de Deus. Eu vou voltar a congregar. Eu vou voltar a olhar para o meu irmão e talvez pensar: você não me ama, mas eu te amo. Talvez para o meu irmão que fala mal de mim, fala assim: mas eu vou falar bem de você, porque eu sei que o que Deus fez pela minha vida. Talvez falte entendimento nesse sentido. Tem uma ilustração que eu já contei várias vezes, naquela pessoa que chega para Deus com a carta da irmã, onde a irmã fala: você é mesquinho, você é egoísta, uma série de coisas assim. E esse irmão pega a carta e começa a orar: Deus, olha o que a minha irmã está falando de mim. E é uma parábola, né? Uma ilustração. Deus pega a carta, começa a ler e fala assim: nossa, só isso? Se ela te conhecesse como eu te conheço, ela escreveria muito mais. Talvez a pessoa que você está magoado está falando só isso aqui de você. Mas se ela te conhecesse como Deus te conhece, talvez ela teria muito mais para falar. Então, a verdadeira conversão começa com posicionamento. O coração que se iniciou a genuína obra do Espírito Santo jamais ficará em somente pensar, em não agir e não se posicionar. Tá?
Um coração arrependido é um coração que aprendeu a agir e a se posicionar. Ele não fica apenas no mundo platônico, no mundo das ideias. Ai, como eu gostaria. Ai, que saudade que eu tenho de quando eu era assim. Não, meu, ele se posiciona e ele volta para os caminhos. Não tentará justificar seus pecados. Ele dirá-se como Davi: eu conheço as minhas transgressões. Tá? Eu tenho dito aqui, meu amado, que muitas vezes as pessoas não esquecem que o Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa disso aqui, ó. Do Salmo 51 é a descrição de um homem segundo o coração de Deus. Senhor, cria em mim um espírito reto e renova dentro de mim. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço aquilo que é pecado. Eu conheço aquilo que eu pratico de errado. Nessa parábola, ó Deus, ser propício a mim, pecador, né, em Lucas capítulo 18. Deus, ser propício a mim, pecador. Aquele momento que nós precisamos estar entendendo tudo isso. Reconheceu que não tinha merecimento, mas dependia da misericórdia. Talvez aqui é o segredo para a minha vida e para a sua vida. Nós dependemos e precisamos aprender unicamente da misericórdia. Para sua surpresa, descobriu que seu pai esperava com mais intensidade do que ele desejaria voltar. Erasmo de Roterdã diz o seguinte: o pai influenciou o filho a voltar. Sim, porque lá naquele momento de angústia, de dor, o que o filho para e pensa? O meu pai trata melhor, o meu pai tem amor para com os seus funcionários, o meu pai ama. Um outro autor, Edward Leite, assim como o pai, Deus é misericordioso com aquele que se arrepende verdadeiramente. Assim como, porque nessa parábola o pai representa Deus. É isso que Jesus está falando. Olha, se você se arrepender e falar: Deus, eu quero voltar, Deus é misericordioso. William disse que o pecado nos afasta de Deus, mas o arrependimento nos leva de volta para Ele. Tá? Por mais que o pecado nos afaste, o arrependimento nos leva. Então ele terminou de ir ao seu pai em arrependimento, admitir seu pecado e pedir perdão. Ele reconheceu que não era digno de ser chamado filho de seu pai e planejou pedir emprego como trabalhador. É somente isso que ele vai pedir. E nós vamos estudar no próximo domingo. Cena 4. Ainda há lugar na casa do Pai. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos que essa minha tosse não tenha atrapalhado o conteúdo, a mensagem, os ensinamentos, mas que nós possamos tirar todo sentimento inadequado. Tirarmos e pararmos de comer migalhas de porcos e voltarmos para o altar, um coração arrependido, quebrantado, e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou fraco. Eu não consigo. Mas, Espírito Santo, eu vou ler a palavra. Eu vou buscar a palavra. E eu sei que eu estarei trazendo conteúdo para que o Senhor venha trabalhar no meu homem interior, para que o meu homem interior seja renovado a cada dia na perspectiva daquilo que Deus tem para nós. Amém, amado? Hoje à noite nós vamos pregar em Neemias, capítulo 10. Se você quiser ler, pode ler. Deus é um Deus de festa. E o título é Nós Temos o Nosso Próprio Tempo. Alguém identificou na mensagem passada, nós não temos tempo a perder. E sim, é uma frase de uma letra do Legião Urbana. Sim, meu amado, Deus pode falar. E eu estou fazendo questão disso. Deus pode falar através de um filme, Deus pode falar através de uma música. Deus é o Senhor das artes, Deus é o Senhor de todas as coisas. Tá? E o título é continuando a mensagem lá de trás, que eu falei, né, na primeira mensagem. Deus, não temos tempo a perder, e agora temos todo o tempo do mundo. Que Deus possa nos abençoar nesse nosso tempo agora, né? Nosso tempo agora, em nome de Jesus. Amém? Até a noite, que Deus nos abençoe, que Deus traga sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, em nome de Jesus.